CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aos nossos irmãos que nos assistem pelo nosso canal do Facebook, nosso canal do Instagram. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus Cristo esteja em todos nós, que esteja em nossos corações e que os nossos corações estejam abertos para acolher as bênçãos do alto que nos é trazida essa noite. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Nós hoje vamos falar do item 12, que também fala sobre o egoísmo. E quem vai fazer o estudo hoje para a gente aqui é a Aline Queiroz. A Aline é trabalhadora da Agremiação Espírita Pedro II, que fica no Meier, e ela hoje está aqui para trazer o estudo para a gente. Que essa seja a primeira de muitas vezes, Aline. A gente tem alguns avisos a serem dados. Primeiro é que as sacolinhas já saíram todas, agora a gente está na fase de receber essas sacolinhas de volta. Tem o prazo ainda até o dia 21 de novembro, mas quem já estiver com a sacolinha pronta já pode ir trazendo aqui para o CEAP, porque a gente vai organizando por idade, por turma, a gente vai organizando isso e dá um pouquinho de trabalho, a gente precisa de um pouquinho de tempo. A gente já está chegando ao final do ano, então a nossa casa vai dar uma paradinha, não na reunião pública. A reunião pública continua, não vai parar, mas a evangelização dá uma paradinha nesse período de Natal, Ano Novo, para que todo mundo possa fazer o que é preciso ser feito, né? Suas comprinhas, ajeitar suas casas. Mas a reunião pública, o tratamento espiritual não para. A gente só não vai ter reunião pública no dia 24, que esse ano vai cair no sábado de dezembro, e no dia 31, que também vai cair no sábado. Então, nesses 2 dias não vai ter reunião pública. Fora isso, tudo normal. Os estudos e a evangelização que dá uma paradinha. E depois a gente retorna em janeiro, todo mundo já descansado, forças refeitas, para mais uma etapa de trabalho. A gente dá uma paradinha agora no final do ano, mas os cursos, depois, quando a gente volta em janeiro, eles continuam de onde pararam, tá? Nossa obra social, a gente está precisando de doação para a nossa cesta básica. Aliás, não é só para a cesta básica, não, gente. A gente está precisando de doação até de copo descartável. Quem puder nos ajudar, produto de limpeza, porque a gente está com 350 famílias. Essas 350 famílias recebem a cesta básica todo mês. Tem família que é grande e precisa de mais de uma cesta básica. Então, para a gente manter isso, gente, não está fácil, não. A gente sabe que não está fácil para ninguém. Para ninguém. Imagina para uma casa que vive de doação. Então, a hora que a gente vai ao mercado, quando a gente pode, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, o que a gente pode trazer, a gente aceita de bom grado. E um pouquinho de cada um é o que ajuda a gente, no final do mês, a completar as cestas. A gente tem, depois do estudo, a gente tem o atendimento fraterno. Se algum de vocês estiver precisando conversar com o trabalhador da casa, é só aguardar depois do estudo
É só ficar sentadinho quando terminar a palestra que a gente vai encaminhar um trabalhador que possa conversar com vocês, orientar melhor. E essa conversa é sempre à luz da doutrina espírita. E o trabalhador que vai conversar com vocês são pessoas que são... elas estudam para isso, né? Porque não pode ser qualquer pessoa ouvir o problema da outra, a dificuldade da outra. Então, é só aguardar que a gente depois encaminhe um trabalhador que possa orientá-los melhor. Quem tiver interessado em conhecer a nossa obra social, também, depois da reunião pública, é só conversar ou com o Newton, ou com a Adilane, que eles orientam melhor vocês. Essa parte ali do fundo, as cadeiras da parte de trás, é sempre na quarta-feira destinada a quem já está no tratamento espiritual, porque depois que eles saem ali da sala, eles já receberam o passe. Então, aquela parte de trás, quem está sentadinho ali, a gente já sabe que recebeu o passe, e quem está sentado na parte da frente é que vai receber o passe. Por isso que a gente pede que sentem sempre na parte da frente, na quarta-feira. No sábado, isso já não acontece. No sábado, chegando aqui, como não tem tratamento, o salão está... Todos os lugares estão disponíveis. A gente pede também que, se possível, desligar o celular ou colocar no modo vibra. Se alguém tiver necessidade de atender, não tem problema nenhum, é só ir ali fora e atender a ligação. A gente vai dar início ao nosso estudo e a gente sempre inicia com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que no momento do passe, hoje quem vai fazer a sustentação é a Sandra, trabalhadora da nossa casa, e o estudo de hoje é o capítulo 93. Eu não sei se vocês já repararam, esse livro Caminho, Verdade e Vida, gente, é um livro muito bom mesmo. E ele, nos últimos estudos que nós estamos fazendo, eu não sei se vocês já repararam que nós estamos falando sempre dos últimos momentos de Jesus. E Emmanuel está trazendo para a gente, hoje ele traz para a gente um versículo de uma fala de Jesus com seus discípulos, na última ceia, já nos últimos momentos da tarefa de Jesus entre nós. Encarnado, né? Porque a tarefa dele não para nunca, continua. Nós somos irmãos que damos muito trabalho, então ele não para, né? E o texto de hoje tem o título de Alegria Cristã. E o versículo que Emmanuel nos traz é uma fala de Jesus e está no Evangelho de João. E diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro, destinado aos infames discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior,
repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então vamos agora fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por termos conseguido chegar a essa casa para estudar o Evangelho do Cristo. Pedimos a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, todos esses nossos irmãos, a direção espiritual da nossa casa, a direção dos encarnados e a direção dos nossos irmãos encarnados. Obrigado, Senhor, por depois de um dia turbulento, termos conseguido chegar à Tua casa e que o nosso coração esteja aberto ao Teu Evangelho. Que essa semente plantada hoje, Senhor, que vai ser plantada hoje, possa, mais tarde, gerar bons frutos. Obrigado, Senhor, por esse momento e te pedimos, Senhor, fica conosco. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 12 para passar a palavra para a Aline. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Agora eu vou passar a palavra para a Aline, que Jesus possa te abençoar. Obrigada, querida. Gente, boa noite. É um prazer estar nessa casa novamente, uma casa tão querida. E principalmente para falar de um tema tão interessante. Porque é um tema que praticamente a gente vivencia a cada segundo da nossa vida. Eu li o item várias vezes, né? Está lá no Evangelho, no capítulo 11, esse item 12. E é interessante, porque se a gente tiver um contato com a doutrina ao longo do tempo, qual é a base do que nos faz estarmos estacionados ou, enfim, indo um pouco, às vezes, na contramão do que a gente deveria ir? É o egoísmo. E é interessante que nesse próprio item ele fala, né, que o egoísmo é a negação da caridade. E ele ainda comenta, com o egoísmo e o orgulho, né, que andam de mãos dadas,
essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Então eu poderia começar essa palestra falando, sendo mais uma palestra, e será, para falar de algo que a gente tem que ir contra, né? Falar de algo que está muito presente ainda, porque nós ainda somos muito egoístas. Então, diferentemente do que geralmente a gente faz, eu quero trazer uma reflexão do porquê que muitas vezes isso acontece. Não é uma resposta, mas é uma reflexão, como eu mencionei. Um professor americano, David Foster, ele foi convidado para ser paraninfo de uma turma. Ele fez um discurso, e esse discurso tomou uma proporção que virou até parte de um livro. Ele é um romancista, se eu não me engano, ele já desencarnou. E dentro desse discurso que ele montou, tem diversas passagens que trazem muitas reflexões. E eu sou apaixonada por ler e refletir, porque eu sou esse tipo de pessoa que, quando eu sinto algo, eu me pergunto, por que eu senti isso? Por que aquilo me fez pensar desse jeito? Porque eu consigo, ao menos já consegui entender, que se eu não colocar um holofote nos meus sentimentos, eu não vou conseguir mudar aquilo que eu preciso mudar. E aí eu estava lendo o texto, e, gente, foi muito recente, estava conversando mais cedo com um rapaz lá do trabalho, e ele estava montando uma apresentação que não falava de egoísmo, e eu comentei sobre isso. E aí ele foi falar da apresentação dele, mandou o texto para mim, e eu, caramba, isso aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar. Porque, vejam, a reflexão que eu quero trazer é quando o David fala o seguinte: tudo na minha experiência imediata respalda a minha crença profunda de que eu sou o centro absoluto do universo. A gente tem muito essa sensação muitas vezes, né? E aí ele fala, raramente falamos sobre esse tipo de autocentramento básico e natural, pois ele é socialmente repulsivo, porque a gente aprendeu que a gente não tem que ser egoísta, e realmente. E aí ele fala o seguinte, mas no fundo todos nós temos mais ou menos a mesma impressão, que a gente está nesse centro. E é muito interessante que ele fala assim, os pensamentos e sentimentos dos outros precisam ser comunicados a vocês, de alguma forma, porque a gente ainda não tem a capacidade de ler, ainda mais encarnado. E ele fala, mas o que vocês sentem ou pensam é muito imediato, é urgente, é real. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, ele está ali, está vibrando. Naturalmente, eu me coloco no centro daquilo porque eu tenho todos esses sentimentos. E aí ele começa a decorrer dizendo o seguinte, eu não vou aqui falar de virtude não, tá? Não se trata de virtude. Então, na verdade, ele diz que se trata de uma escolha, né, de me dar o trabalho de modificar ou me libertar de alguma forma da minha configuração padrão natural. Qual seria essa configuração padrão natural? Que eu sou o centro. E muitas vezes eu sou o centro porque eu acordo comigo, eu convivo comigo, eu vou dormir comigo, e isso a gente vai colocar para cada um de nós. Então veja que exercício incrível quando, uma vez eu me colocando nesse centro, eu preciso dilatar a minha visão e entender que eu faço parte de um todo. Então a gente consegue explicar o porquê que muitas vezes isso está muito voltado, mas a proposta que a doutrina traz é que a gente consiga enxergar muito além do que nós mesmos. Aí eu trouxe um complemento de um psiquiatra, Irismar Oliveira. Ele falou o seguinte, pessoas egoístas não têm tempo para se preocupar com os outros, segundo ele, porque estão sempre ocupados cuidando delas mesmas. A gente está muitas vezes voltado simplesmente para as nossas necessidades. E aí o que Deus fez? Nos colocou a responsabilidade de termos aquilo que a gente chama de filhos.
muitas vezes, ou alguém que a gente seja responsável. E aí, de repente, a gente se vê tendo atitudes que a gente sai desse centro, né? E entrega esse protagonismo para o outro. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe, e aí eu virei para ela, todo início de mês, eu falo para ela: mãe, vamos comprar seus suplementos? Ai, vamos. Eu falei, é importante, ômega 3, já que você não come peixe e tal, aquela coisa toda, enfim. Aí eu falei, mas quanto é que deu? Eu falei, deu tanto. Nossa, tão caro. Alguns dias depois eu virei para ela e falei assim: mãe, sabe aquele pagamento que eu ia fazer? Putz, adiantou. Aí eu estava pensando, você consegue me emprestar um valor pequeno? Não, pega tanto. Muito mais do que eu estava pedindo. Entende esse exercício de quando ela olhava para ela, nossa, isso aqui é para mim? Ah, é muito caro. Mas se é para dar para minha filha, leva. Então você começa a exercer sem perceber o que é sair, tirar esse olhar de si mesmo para entregar para o outro. E aqui eu poderia narrar diversas outras histórias, né, como pai, como mãe, como responsável por alguém que você ama e está ali sendo seu tutelado, o quanto que a gente está de entrega nesse momento. Vejam que é um ensaio para a gente conseguir entregar isso para um grupo maior de pessoas. Eu sempre ouvi uma frase sobre o amor de mãe. Ah, espera quando você for mãe, você vai entender. Mas é curioso, porque eu já pude experimentar muito antes de ser mãe esse amor incondicional, que ele não está condicionado a nenhum ato, a nenhum feito. Eu já pude experimentar pelo meu pai. Então eu consigo entender o que é me tirar, porque primeiro eu vi as necessidades do meu pai, primeiro era ele e depois era eu. Claro, quando eu fui mãe, isso se ampliou e eu consegui entender o que é esse sentimento de total doação, mas esse entendimento, ele já havia passado por mim diversas vezes quando eu precisava lidar com meu pai, que já desencarnou. Vejam como Deus é, óbvio que ele é perfeito, mas olha quando a gente enxerga na prática essa capacidade que a gente tem de entender esse mecanismo de entrega. E o quanto que a gente vai exercitando sair, né, desse centro e olhar para o outro muitas vezes. Aí eu fui pesquisar lá. A doutrina espírita vai trazer diversas formas da gente falar sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec perguntou o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aí os espíritos responderam: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Eu vou trazer uma história, e dentro dessa história eu vou convidar vocês a ir identificando em cada atitude desses personagens esse egoísmo. E aí a gente vai percebendo que cada atitude nossa, ela acaba tendo um pouco disso. Vou dar um exemplo bobo antes da história. Eu estava hoje na empresa, no presencial, e aí eu estava esperando sair uma cópia, e de repente eu olhei para a estante que estava à minha frente. Eu pensei, nossa, ela está tão desorganizada. E aí eu comecei a ajeitar alguns livros. Muitas vezes, por conta de ser algo coletivo, a gente não se preocupa. Não tem nada a ver com isso. Lá de casa eu vou arrumar a estante, mas aqui não tem nada a ver com isso. Quem preciso arrumar? Eu não preciso. Entende que é um exemplo tão simples, é uma coisa tão banal, tão do cotidiano, mas a gente é capaz de exercitar esse egoísmo nessas pequenas coisas. E muitas vezes a gente está olhando para as grandes, para essa doação maior. Mas será que nas pequenas
nas pequenas ações do dia a dia, a gente já está exercitando esse olhar pelo coletivo? Gente, até quando a gente junta o nosso lixo dentro de casa, a gente pode dizer e analisar, uma autoanálise, se a gente está sendo egoísta ou não. Eu tenho a preocupação de separar o meu lixo? Ou eu junto tudo? Isso é bobo, não importo com isso. Ou entrego. Entende? Porque eu começo a olhar só para aquela minha necessidade urgente. Mas essas pequenas ações, elas fazem a diferença, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai se transformando. Que muitas vezes a gente espera a grande transformação e ela nem chega ainda. Eu trouxe um trecho tá numa música de Raul Seixas. Ele trouxe ele fala uma frase ali que eu fiquei pensando naquela frase várias vezes. Ele fala o seguinte: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Eu vou repetir. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, ao ajudar alguém, né, essa minha atitude de ajudar alguém, ela não está ligada ao verdadeiro altruísmo. Ela está ligada ao quê? Eu quero ficar sem débito com a divindade, eu quero ficar sem débito com a sociedade. Então, eu estou fazendo, esperando um reconhecimento, esperando algo em troca. Então, veja, o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Porque dali eu vou ter algo em troca. Aqui eu não estou questionando que quando a gente ajuda alguém, independente desse sentimento ou não, a gente vai se sentir muito bem, com certeza. Porque a doação ao outro é fundamental para a nossa saúde mental. Aqui a gente poderia decorrer várias horas falando sobre esse assunto. Mas o fato é, será que eu busco essa ajuda só quando tem algum reconhecimento? Eu não importa, eu quero ajudar por ajudar. Aí a gente começa nesse questionamento. A minha entrega, ela está assim, dessa forma? Né? E aí, falando um pouco dessa história, né? Quando lá no Livro dos Espíritos vem, né? Daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo tudo tem o egoísmo. Eu vou trazer uma história, algumas pessoas já devem conhecer essa história, porque ela foi contada por Divaldo, e ele é incrível contando, ele conta os detalhes, né? Aqui eu não vou ter tempo de falar com tantos detalhes, mas eu queria, então a proposta era essa. Eu vou trazer a história e a proposta é que a gente consiga identificar a cada atitude dos personagens uma atitude egoísta, né? Ou uma atitude voltada só para si. A história começa com um médico que vivia em Los Angeles. Ele era ainda muito novo, residente, praticamente. E lá na cidade havia acontecido um furacão. Destruiu boa parte da cidade, o hospital estava lotado, vários médicos, inclusive, tinham sido afetados, mas, de qualquer maneira, todo mundo tentando organizar da maneira que podia aquela situação. Até que na periferia da cidade, uma imigrante alemã foi estava em casa e estava em trabalho de parto, dando à luz ao 7º filho. O marido, quando ela havia ficado grávida, o marido estava muito contrário que ela permanecesse com a criança, porque já eram 6 filhos, já tinha uma dificuldade imensa de alimentar aquelas crianças, estava difícil, ainda havia então mais um. E ele havia falado para ela que tirasse a criança, porque ele não ia, se ela não tirasse a criança, ele iria embora. Mas ela disse: eu não posso fazer isso, é meu filho. E ela permaneceu com a criança, ele foi embora, ela ficou uma mãe solteira naquele momento, com vários filhos, né, para criar. E dentro de uma situação que, naquele trabalho de parto, ela estava tendo muita dificuldade porque a criança não conseguia sair.
E aí a vizinha, vendo aquela situação, ela estava em casa, ligou para o hospital pedindo que algum médico fosse lá, porque ela ia acabar morrendo, ela estava tendo uma hemorragia. E que médico conseguiria atender se a cidade estava num estado daquele? Até que esse jovenzinho, esse doutor, era o único que estava ali com uma certa disponibilidade para atender, pediram que ele fosse lá até a casa dela. E ele era um médico muito ativo em defender a eutanásia. Ele acreditava que ninguém tinha que sofrer. Dentro da análise dele, ninguém precisava sofrer. Se alguém estivesse passando por qualquer doença, dificuldade, doença incurável, enfim, na visão dele, ele defendia isso. Era preciso, então, praticar a eutanásia, e todo mundo sabe que é você eliminar a vida de alguém, né? Muitas vezes de forma assistida, porque ele entendia que a pessoa não precisava sofrer. Enfim, ele foi chamado, ele conseguiu, entrou na ambulância, foi até lá, a cidade com as dificuldades para chegar, e ela naquele trabalho de parto doloroso, tentando colocar a criança para fora. Quando ele chegou lá, ele viu a cena, uma hemorragia imensa que estava acontecendo, ela com toda aquela dificuldade, e aí ele meio que não sabia o que fazer dentro daquela situação, tinha levado um monte de coisa, ele ainda muito inexperiente também, olhou aquilo, e dentro da análise dele, ele estava tentando fazer o máximo que ele podia fazer. Até que o bebê começou a dar sinais de que iria conseguir, né, sair. E no momento que ele está tentando analisar a situação com toda outra ajuda, ele percebeu que essa criança tinha uns pés virados, ou um pé virado. Era um pé virado. E aí ele olhou e falou assim, nossa, vai ser um sofredor. Imagina, como é que vai viver desse jeito? Né, aleijado. E aí ele considerou praticar a eutanásia ali, porque afinal de contas ele ia ajudar aquele ser. Vejam, observem que eu falei que ali tinha uma mãe que com toda a dificuldade, apesar de toda a dificuldade, tinha escolhido teu filho. Então ele entendeu que não vou deixar essa criatura sofrer. Mas com todo aquele calor daquela situação, etc. e tal, a criança veio ao mundo e algo dentro dele fez com que ele não praticasse esse ato. Ele decidiu que ele não ia praticar a eutanásia. Enfim, a criança veio ao mundo e a vida seguiu. Ele como médico, ele cresceu, ele conseguiu montar uma clínica, ele se desenvolveu na carreira de médico. E veio a filha dele, que também escolheu ser médica assim como ele. Também cresceu, conheceu alguém, se casou e que também era médico. Então, era uma família de muitos médicos. E, de repente, para a alegria dele, ela fica grávida e aí ele passa a ser avô. Vejam quantos anos se passaram até o processo, né, dele muito jovem ali naquela situação, até ele ser avô. Então, ele, naquele momento, ele estava recebendo aquela criança encantado, né, encantado, até porque ele amava muito a filha. Imagina, né, o quanto que ele não recebeu e acolheu aquela criança. Linda, uma menininha. Até que no meio desse percurso todo da vida, algo trágico acontece na vida dele, porque num acidente de carro a filha e o genro morrem. E aí ele pega a neta e a cria como se fosse a própria filha, carregando essa dor e tendo agora a neta, né, sob sua responsabilidade. O tempo passou, as situações foram acontecendo, até que num determinado momento, e é importante dizer que a especialidade que ele seguiu foi pediatria. Então ele tinha um certo conhecimento. Até que num determinado momento, a neta estava perto de fazer 5 anos, ele percebeu que ela estava febril. Ele ficou preocupado, mas entendia que aquilo era coisa de criança, mas o problema é que aquela febre não ia embora e ela começou a apresentar uns sinais na pele, algo não estava
ele não conseguia identificar o que era, ainda que ele fosse um bom profissional. Começou a fazer vários exames e correndo atrás de diversos médicos, além de uma boa condição financeira, ele tinha um bom conhecimento por já trabalhar na área, né? E ninguém conseguia descobrir o que a neta dele tinha. E aí, de repente, viraram para ele, olha, tem um médico que é muito, muito bom em tentar identificar, né, determinadas doenças desconhecidas, porque naquela altura do campeonato já era uma doença desconhecida, só que ele fica na Alemanha. E aí, só que o que acontece? Ele já tinha recebido um diagnóstico que era, olha, eu entendo que a sua neta está apresentando esse tipo de virose, que é fatal e que quem apresentou morreu em 2, 3 semanas. Então, o desespero dele foi tão grande que ele aceitou, inclusive, sair dos Estados Unidos e ir para a Alemanha para correr atrás desse médico. Até que, num determinado momento, tentando fazer diversos exames, o médico virou para ele e falou assim, olha, eu confirmo o diagnóstico, a sua neta tem 2, 3 semanas de vida. Agora, tem um médico que é especialista e ele tem se dedicado anos da vida dele para estudar essa doença. Ele tem feito alguns tratamentos alternativos. Eu acho que ele seria uma boa alternativa para você, afinal de contas, ele não tinha muita esperança, né? E aí ele foi atrás desse médico. Indo atrás desse médico, quando ele chegou no lugar, ele percebeu que era um lugar diferente do que ele estava imaginando. Achou que era uma clínica, mas não, era um galpão, uma coisa assim, meio que improvisada, várias crianças e todos muito limitados realmente. E aí ele com a neta, né, aguardando ser chamado, ele foi chamado um tempo depois, porque esse médico ele era extremamente cuidadoso e extremamente sobrecarregado, porque ele se dedicava muito mesmo a estudar e entender, principalmente dessa doença que estava tendo acometido a neta desse médico. E o que aconteceu? Ele foi chamado. Quando ele entrou na sala, levou todos os exames, mostrou tudo, mostrou o estado da neta. E aí ele analisando os exames, né, o médico procurado, analisando os exames, vendo, fazendo uma análise, falou assim, olha, eu confirmo o diagnóstico. Realmente ela tem pouco tempo de vida. E ele ficou naquela situação assim, porque, imagina, ele já havia perdido a filha. E agora ele com diagnóstico e prestes a perder a neta. Até que, de repente, ele virou e falou assim, eu sei que o senhor ama muito a sua neta. Nós temos aqui um tratamento alternativo. Se você aceitar, eu posso começar agora mesmo. E a gente vai observar o quanto que ela vai evoluir nesse processo. Eu aceito qualquer coisa, eu quero salvar a vida da minha neta. E aí, de repente, alguém entrou na sala e chamou esse médico que estava sentado, dando o diagnóstico, né? O médico dono da clínica, muito improvisada. E ele observou que era o mesmo nome desse avô, que era o médico, o outro médico procurando por ele. Você tem o mesmo nome que o meu. E quando ele levantou, ele pegou uma bengala e o avô médico observou que ele tinha um pé torto. E aí, de repente, ele juntou muita coisa. E aí ele falou, nossa, mas... Aí ele comentou, meu nome é... O senhor doutor tal, porque o senhor trabalhou em tal lugar? Pois é. A minha mãe, que num trabalho de parto bem árduo, o senhor conseguiu salvar a vida da minha mãe e a minha vida. E hoje, a minha mãe quis fazer uma homenagem ao senhor, ligou para o hospital, não conseguiu
obter o nome do médico, mas com muito sacrifício, porque afinal de contas ela entendia que isso precisava ser homenageado, ela acabou me dando o seu nome. E aí eles perceberam o quanto que os caminhos voltavam a se cruzar, né, naquele processo. E para resumir a história, e para finalizar a história, a neta começa o tratamento alternativo, a febre vai embora, e ele começa a observar o quanto que o processo e o tratamento foi funcionando e dando mais tempo de vida para aquela neta. É muito interessante quando a gente não só se coloca no centro, mas quando a gente acha que os nossos valores, que o nosso conhecimento é o que sim o que importa. O quanto que muitas vezes a gente pode se considerar, né? Nossa, mas eu fui caridoso, porque afinal de contas, eu não deixei que aquela pessoa sofresse, aquele ser que via aqui crescer, enfim, por conta de valores internos que estão voltados apenas para o nosso conhecimento, para aquilo que a gente acredita ser o certo fazer. Consegue entender a relação que eu estou fazendo com a história, com crenças e com aquilo que realmente a gente precisa entregar, que não necessariamente o que eu entendo como algo valoroso, ele é. Quando eu começo a olhar só para mim, e muitas vezes, se eu, assim como o material fala, né, como a doutrina fala, que o egoísmo está ligado ao orgulho. Então, quando eu começo a ligar os dois e entendo que, olha como eu sou inteligente, olha como eu estudo, afinal de contas, eles estão ligados. Porque eu não estou olhando para o outro, eu não estou olhando para a necessidade do outro, eu nem compreendendo que o outro pode ter um outro nível de análise. Porque se eu me coloco como centro, afinal de contas, eu sou o centro, quem está certo sou eu. Então, a proposta, ela vem muito a partir disso. Como é que a gente faz para sair desse centro? Tem um livro que foi psicografado por Chico, e eu adoro as frases de Emmanuel. Emmanuel, ele é capaz de juntar simples palavras e fazer com que a gente traga diversas reflexões profundas, né? E aí, nesse livro, o nome do livro é Ceifa de Luz. Ele fala o seguinte: no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas. Então, a gente está lá, no limite para reencarnar e pede, não, pode vir todas essas dificuldades, afinal de contas eu quero trabalhar. Amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências, quando a gente está aqui no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Então, quando eu estou lá na espiritualidade, que eu estou com todos esses sentimentos nobres, mais dilatados, eu não pode vir, né? Eu aceito essa dificuldade. Mas quando eu venho, o esquecimento me assola. Primeiro que eu praguejo as dificuldades, né? Afinal de contas, é muito bom entrar no papel de vítima, né? Como eu sou sofredor. A gente tem muito isso. Eu acho que a vida mostra a importância das dificuldades, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Posso dar um exemplo muito simples de hoje? Eu peguei o carro e fui para o trabalho lá no início da Barra, que para mim é o final, né? Porque eu estou aqui em Vargem Grande, então seria o final, lá perto do Natal. Peguei uma chuva torrencial. Eu não andava, o sinal abria e fechava lá e tal. E aquela caneleta assim do lado, não era mais uma caneleta, era realmente parecia um rio, né? Então esse era um rio, então eu estava vindo para a pista, era o caos. Vivendo aquela situação,
eu imediatamente lembrei de um grande estresse, de uma grande dificuldade que eu passei num dia de chuva também torrencial, e que eu estava no Rio Morto, e que simplesmente eu não sabia, e literalmente isso acontece, né? A gente não sabe o que é rua ou o que é rio. Só que eu julguei, nunca mais eu vou fazer isso, só que eu julguei que o carro passaria. Bom, ali não só eu entendi o quanto que é importante a dificuldade, como eu entendi, eu observei como eu sou capaz de rezar com fervor. Porque no meio da poça, a água já em cima do capô assim, do carro, eu falei assim, vai parar. E uma vez que para, aí já era, você não controla mais nada, você vai ficar que nem um barco, literalmente, né? E no meio da poça, quando eu olhei toda aquela água, eu comecei, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, Jesus, chamando Jesus de todas as formas. Ali eu aprendi realmente a rezar com muito fervor. Eu passei. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando eu experienciei olhar a Avenida das Américas com bolsões d'água, eu pensei, quem enfrentou o rio vazando, a Avenida das Américas não é nada, não é verdade? Agora, se eu não tivesse vivenciado essa grande dificuldade, entende? E aí a gente pode levar esse exemplo para diversas outras partes da nossa vida. Então, pessoal, qual é a proposta? Está passando por uma grande dificuldade? E eu sei que cada um de nós estamos, né? Afinal de contas, a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Sabe aquela dificuldade que você está pensando? Sabe aquela dor que você está enfrentando? É por isso que a gente tem que agradecer. Porque, como o Chico falava, a frase mais simples e incrível é: tudo passa. E passa. Por quê? Aqueles minutos que eu estava enfrentando a poça, eles ficaram lá para trás. Ficaram. Mas algo que eu vou carregar para o resto da minha encarnação é o aprendizado de entender que meu carro é capaz de... Não, mentira. De entender que é importante as dificuldades para quando vier uma dificuldade média, eu estar preparada. E aí a gente pode trazer isso para diversas outras situações da nossa vida. Quando eu enfrento a dor, e isso eu sou expert, quando eu enfrento a dor de ter alguém que você ama profundamente internado no hospital, sem saber se aquela pessoa, né, se é o momento chegou, se não chegou, etc. e tal, eu começo a perceber que, sei lá, um boleto que não chega em casa, que gerou uns juros que eu não paguei e que agora, caramba, eu estou quase sem dinheiro, aquilo não é nada diante de outra grande dor que eu estou... Aliás, isso não seria uma dor, mas diante de uma dor que eu estou carregando. Então, você começa a entender e colocar a real perspectiva do que a vida te entrega. Afinal de contas, volto a falar, se eu enfrentei um rio vazando, o que é um bolsão d'água na Avenida das Américas? Entendeu? Esse é o processo. E aí o Emmanuel continua falando o seguinte: em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa, porque a gente reclama pra caramba. Não reclama? Às vezes dá até uma satisfação, não dá? E quando a gente está com um problema real, é quase assim, agora não tem como, ele vai sentir pena de mim, porque a situação é crítica. Então, a gente tem quase uma satisfação para entregar isso para o outro. Quanto que, na realidade, é o que nos faz. É o instrumento para que a gente possa melhorar a cada dia. Como espírito, porque nós estamos num corpo de carne, mas somos espíritos, né? E aí ele fala, superestimamos nossos problemas, olha o que ele fala, supomos nossas dores maiores e mais complexas do que as dos vizinhos, afinal de contas a gente sofre muito mais, e amimalhando o próprio egoísmo
cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Porque diante de grandes dificuldades, e à medida que a gente vai enfrentando essas dificuldades, a gente vai questionando o amor de Deus. Então, se você está passando por uma grande dor e está questionando o amor de Deus, é preciso rever os conceitos que você carrega dentro de você, porque, afinal de contas, uma certeza que a gente carrega é: Deus é infinito amor. E tudo que a gente enfrenta é necessário para o nosso crescimento, né? Tem uma frase que também foi atribuída a Emmanuel, que ele fala o seguinte: para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor. A gente está colaborando com isso? Com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Como é que está a minha construção diária? A minha construção diária, ela passa por pequenos detalhes no meu dia a dia. Se eu já sou um ser humano que acordo de mau humor, se eu entrego esse mau humor diariamente para as pessoas que convivem comigo, se eu pego um carro, se eu pego um ônibus e me irrito facilmente com qualquer um que passa no meu caminho, eu acho interessante a gente começar a rever alguns conceitos e formas de agir em relação à nossa vida. Porque a gente, afinal de contas, tem um presente, que é essa encarnação. E quem eu quero ser? Eu quero sair daqui muito melhor. E sair daqui muito melhor faz toda a diferença nesse dia a dia. Nesses segundos que a gente acha que vai completar, né, essas 24 horas, que vai completar a semana, que vai completar quem você é. Porque você vai fazendo aquilo repetidamente. E esse conhecimento, ele chega para você e ele chega para mim. A gente, em contato com a doutrina, chega, sabe por quê? Olha que incrível essa frase de Emmanuel. Ele fala o seguinte: nós só escutamos aquilo que o nosso ouvido já tem dignidade de ouvir. Nós só escutamos aquilo que o nosso ouvido já tem dignidade de ouvir. Sabe por quê? Porque Deus não lança pérolas aos porcos. Gente, olha que incrível a gente ter a capacidade de ter acesso a essa doutrina. Então, ou seja, a gente já tem a dignidade de ouvir, a gente já está pronto para ouvir. Eu agradeço a Deus por isso e a mim mesmo pelo esforço. Agora, uma vez que eu estou pronta para ouvir, vem para a parte que o esforço é maior, que é tentar praticar, né? Para finalizar, eu sempre gosto de trazer ou uma poesia, ou um texto, um cordel. Eu adoro o Braulio, né? O Braulio Bessa. Então, às vezes, eu pego o tema da palestra e vou procurar se ele falou alguma coisa, se ele escreveu alguma coisa. E ele escreveu um cordel. Eu achei tão bonitinho, e aí eu trouxe para vocês. Olha só. Ele diz o seguinte: costurei um agasalho com tecido de amor. A linha da caridade foi o fio condutor. Agulhas de compaixão, estampas de gratidão. Fiz um bolso aqui no peito e enchi ele de bondade para vestir a humanidade que no fundo ainda tem jeito. Tem jeito para se ajeitar, basta ser mais solidário para fazer um mundo novo, transformando esse cenário
Olhe além da tua porta para ver se você suporta assistir indiferente quem dorme no meio da rua, cobertos só pela lua, sem ter um teto decente. Tem jeito para se ajeitar, sendo menos egoísta, enxergando quem precisa sem um olhar elitista, sem se achar superior a um irmão sofredor. Tem jeito para se ajeitar, basta tu compreender que quando se ajuda alguém, o ajudado é você. É você quem ganha paz, é você quem ganha mais amor, mais gratidão, doando um cobertor, derretendo o frio da dor e aquecendo um coração. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Aline. Vocês estão vendo por que o nosso coraçãozinho tem que estar sempre aberto? Porque são bênçãos que realmente vêm do alto para a gente. Se a gente não tiver com o nosso coração aberto, receptivo, as coisas passam e a gente não vê, né? Vamos agora passar para o nosso segundo momento, o momento do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vocês que vão receber o passe, esse é um momento de cada um de vocês. Vamos pedir aos guias protetores, a esses nossos amigos que já se encontram no nosso ambiente desde muito cedo, preparando a nossa casa para receber-nos e para que agora, nesse momento, a gente possa contar com a ajuda do nosso médico maior, nosso amigo Jesus, nosso irmão, e esses espíritos que fazem parte dessa falange de médicos, enfermeiros, trabalhadores do Cristo. Que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor, Senhor, possa, nesse momento, nos ajudar para que possamos receber do alto esses fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, que possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Alegria cristã. Jesus falou que a felicidade não é desse mundo. Como entender por que tantos sofrimentos na Terra? Precisamos estudar, entender o Evangelho de Cristo. Primeiro, precisamos confiar plenamente em Deus. Jesus não prometeu facilidades e alegrias, mas mostrou o caminho para a felicidade eterna. Todas as dores bem vividas, com resignação, são caminhos para a felicidade futura. No momento em que o Cristo foi posto na cruz, os apóstolos se entristeceram, desesperaram, ficaram revoltados. Mas depois, quando eles viram o Cristo ressuscitar, eles compreenderam tudo aquilo que o Cristo havia ensinado para eles. Então, saíram pregando o amor, a caridade e o Evangelho de Jesus. Todos os sofrimentos aqui na Terra é necessário para o nosso crescimento. Temos muita dificuldade em aceitar, mas precisamos aprender, porque desde pequeno sempre aprendemos que fomos criados para uma felicidade dessa terra, que são muitas, mas só com muita fé, estudando o Evangelho do Cristo e praticando o amor,
o que são 60, 80 anos de lutas e tristeza aqui na Terra, se teremos uma felicidade eterna. É através da dor que vamos crescer, evoluir, mas sem revolta e sim com resignação. Aqui na Terra temos que ter muito cuidado para não sermos maliciosos e plantar a nossa felicidade em cima da tristeza dos outros, deixando a ganância tomar conta de nossos corações, escravizando alguns para satisfazer prazeres e felicidades passageiras de uns e outros. Para aqueles que não creem em Deus, isso acontece. Temos que trabalhar na seara de Jesus, em coletividade, para o bem-estar de todos, pois somos todos irmãos. Vamos tentar entender o valor da vida que Deus nos deu. Com fé, vamos trabalhar nossas dificuldades, tristezas, mas com humildade, resignação. Trabalhar também o amor ao próximo. As tristezas de hoje, quando comparadas com as do futuro, nos trará muitas alegrias, alegrias que nós nem conseguimos imaginar no momento. E que Deus abençoe a todos. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e irmão tão querido, espíritos amigos aqui presentes, a direção espiritual da nossa casa, te agradecemos por esse momento de tanta paz, de tanto amor. Que o teu Evangelho, Senhor, possa realmente o teu ensino penetrar em nosso coração. Que a gente possa colocar o teu ensinamento na nossa vida diária, através do estudo, mas através também dos nossos atos, Senhor. Que nós possamos, nos nossos momentos de dificuldade, levar o nosso pensamento a Deus Pai e pedir, nos fortalece, mantém firme a nossa fé em Ti, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Fortaleça também, Senhor, a direção da nossa casa, do nosso SEAP, para que o trabalho continue firme na seara do Cristo. Fortalece os trabalhadores, aos nossos assistidos e a todos nós, Senhor, para que a gente não esmoreça diante das dificuldades, para que a gente possa perseverar, alegrando assim o nosso coração e fortalecidos como sempre. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegando, Senhor, nós possamos levar essa vibração, essa calma, essa paz a todos que lá estiverem. Nosso lar possa ser um ponto de luz e de amor. Pedimos assim, Senhor, a esses espíritos amigos, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa.
Pedimos a Jesus, mas principalmente, Senhor, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, permissão para darmos por encerrado o trabalho e o estudo da nossa palestra de hoje. Graças a Deus.